Fala galera da Malheiros TV! Estamos de volta para mais um giro pelo mundo. E o de hoje tem toda a cara de treta e polêmica, porque é um daqueles assuntos que dividem opiniões na internet. Preparem-se, coloquem aí o cinto de segurança, porque hoje a Malheiros TV finalmente vai para Cuba! Canal comunista! Vai para Cuba! Acabou a mamata! Bom, como eu prometi, hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. E Cuba é sempre um tema de muito debate e de muito contexto histórico. E já que é para ser histórico, os últimos meses, sem dúvida, devem ser lembrados para sempre na ilha. Vamos lá então, porque a história é longa. Para resumir, o comando central da ilha não está mais na mão dos irmãos Castro. Fidel e, posteriormente, o seu irmão Raul lideraram o país desde a Revolução Cubana de 1959. Mas, nos últimos anos, Cuba passou a ser controlado em um modelo de ditadura do Partido Comunista. Nesse tempo, algumas mudanças aconteceram. Por exemplo, eleições para presidente, mas vale lembrar que elas não são eleições diretas, na verdade, são escolhas feitas dentro do próprio grupo que já está no poder, assim como eram as eleições presidenciais durante a ditadura brasileira. O acesso à internet, que sempre foi muito restrito, aumentou bastante nos últimos anos, incluindo as redes sociais. E esse é um ponto muito importante no contexto do vídeo de hoje. O turismo, que é o carro-chefe da economia, aumentou também. Mas, apesar de algumas mudanças realmente terem acontecido, muita gente já demonstrava insatisfação. No último dia 12 de julho, milhares de pessoas saíram para protestar contra o governo ditatorial. Para você entender o peso dessa notícia, em mais de 60 anos isso nunca tinha acontecido. Tudo começou em um lugar chamado Santo Antônio de los Baños, e logo se espalhou pelo país. As pessoas pediam liberdade e gritavam abaixo a ditadura. É lógico que as redes sociais explodiram em nível mundial com essa notícia. Em resposta, o que aconteceu? O presidente Miguel Díaz-Canel, desculpa, eu só consigo falar com esse sotaque, fez um vídeo e pediu em cadeia nacional que os seus apoiadores fossem para as ruas para criar uma espécie de antiprotesto. Tipo, um protesto a favor. Já viu um negócio desse? Pois é, então, ele falou que quem apoiava o governo deveria proteger a revolução. E é claro que essa loucura que o cara falou não passou despercebido. As críticas a essa atitude foram muito intensas. O presidente foi acusado de incitar uma guerra civil ao colocar a população para se enfrentar na rua. Protestos a favor, presidente incitando violência entre os apoiadores. Percebam que governantes autoritários, eles são muito parecidos, tanto os de esquerda quanto os de direita. Bom, voltando para Cuba, o país ficou dividido. Algumas pessoas defendiam que, apesar de toda a dificuldade do momento atual, o governo é o responsável por garantir a educação e a saúde que mantiveram o povo por décadas, enquanto outras pessoas falam que o isolamento e o controle autoritário são a causa dos problemas graves que a população passa. Outro ponto que inflamou essa discussão foi a violência policial para conter os protestos. Rolaram muitas acusações de prisões arbitrárias e de julgamentos muito suspeitos, fato que gerou uma enxurrada de notas de repúdio de vários países e autoridades, inclusive de artistas cubanos. E essas notas deram muito o que falar. Mas agora, vamos falar sobre o ponto central do nosso vídeo de hoje, que é o porquê as pessoas estão protestando em Cuba. Primeiro grande ponto, é claro, é a crise da pandemia do coronavírus. Embora os números cubanos tenham mostrado um bom controle da pandemia lá em 2020 e a ilha tenha desenvolvido a sua própria vacina, o que obviamente é incrível, os números mais recentes estão bem ruins e a situação definitivamente não parece sob controle agora em 2021. A demora na vacinação, as denúncias dos hospitais lotados e pessoas morrendo em casa sem atendimento médico aumentaram muito a pressão em cima do governo. Diante desse caso tão grave, muitas pessoas pediram, inclusive, a intervenção internacional de órgãos humanitários. E como se a crise sanitária não fosse suficiente, ainda está rolando uma enorme crise econômica. O desaparecimento do setor do turismo em tempo de Covid jogou a economia em um buraco muito complexo de se resolver. Produtos começaram a faltar e passaram a ser vendidos em lojas especiais que não aceitam o peso cubano, a moeda que a maioria da população recebe. Agora, imagina o caos. Some isso a falta de combustível, apagões elétricos e filas enormes para conseguir itens básicos de sobrevivência. O governo até começou a fazer algumas reformas, mas não deram muito certo. Realmente aconteceu um aumento de salário. Aí a gente pensa, nossa, que bom, o salário aumentou. Mas cuidado, porque nem tudo é tão simples, né?
Esse aumento de salário veio junto com uma subida astronômica dos preços dos produtos, ou seja, uma crise de inflação. Aqui no Brasil a gente conhece muito bem essa sensação de ver o nosso dinheiro valendo cada vez menos. É verdade. Pois é, além disso, proibições foram impostas ao dólar, outro ponto de escape para muita gente. Lembrando que o país que mais tem cubanos fora de Cuba é os Estados Unidos, e muita gente manda dinheiro para ajudar os seus familiares que ainda estão lá na ilha. Nesse ponto, você já imagina o nível da insatisfação dos cubanos. Acho até que já demos elementos suficientes para explicar os protestos e toda essa gama de notícias, mas a gente não pode deixar de comentar um enorme efeito externo a isso tudo. Os Estados Unidos. O ano de 2021 viu reacender a discussão sobre os embargos econômicos que os Estados Unidos fazem a Cuba. Uma medida tomada em meio à Guerra Fria, que já acabou tem 30 anos, e ainda assim os americanos mantêm as restrições a Cuba. O governo Obama havia reduzido essas restrições e entrado num caminho de aproximação com o então governo de Raul Castro. Mas veio Donald Trump e fez o que ele sabe fazer de melhor. Só besteira. Que jogou tudo no lixo e fez aquela cagada toda. Trump tomou o caminho contrário e voltou a piorar essa relação entre os países. E pelas demonstrações recentes, o governo Biden vai aumentar as restrições contra a ilha, argumentando que o tratamento que o governo está dando para os protestos e a crise econômica do país precisam ser pressionados por agentes externos. Que argumento bom. Muitos países, é claro, questionaram por que um país liberal precisa pressionar tanto a economia de um país que não oferece ameaça nenhuma aos americanos. E a resposta é sempre que o embargo não é apenas uma questão econômica. E a gente sabe disso, né? Porque, beleza, Cuba é uma ditadura? Sim, mas a Arábia Saudita também é. E os Estados Unidos adoram financiar a Arábia Saudita. E aí? Não, mas Cuba está aqui muito perto, então não pode. O fato é que, diante de tantos problemas, o embargo americano aprofunda as dificuldades e isso afeta diretamente a população, que está passando por momentos muito complicados. Para a geopolítica internacional, seria perfeito que acabassem tanto os embargos econômicos contra Cuba, como também as atitudes autoritárias do regime. Mas é claro que esse é um assunto muito mais complexo e mais profundo do que parece. Uma coisa me parece clara: impossível saber o quanto do insucesso econômico cubano é culpa do embargo dos Estados Unidos. Sem ele, talvez a ilha conseguisse melhorar um pouco, talvez não. Mas uma coisa é certa: essas barreiras criam a desculpa perfeita para um governo autoritário. Galera, esse foi o nosso Giro pelo Mundo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, gostado. Onde será que nós estaremos na semana que vem? Não sei, comentem aí. Deem aquela curtida também, porque é importante aqui no YouTube. E até sexta-feira, às 11 horas, aqui na Malheiros TV.